Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje, a gente vai mergulhar nos números fresquinhos do terceiro trimestre de 2025 da Boa Safra. É a SO3, lá na B3. O relatório acabou de sair do forno e olha que números, hein? A empresa veio com um faturamento recorde. Eles pisaram fundo nas entregas num período que, bom, já é super importante para o calendário agrícola, isso mesmo enfrentando os desafios aí com o clima. Ok, vamos desmembrar isso aqui. A primeira coisa que salta aos olhos é a receita, né? Exato. A receita operacional bruta, ela bateu 1,2 bilhão de reais. Isso no terceiro tri. É um crescimento, assim, impressionante. Coisa de 58% em relação ao mesmo período de 2024. E a receita líquida foi junto, subiu 56%. Chegou a 1,13 bilhão de reais. O que está por trás disso? Dessa aceleração toda? É só a soja mesmo puxando. O crescimento realmente é expressivo, não tem dúvida. Aí sim, a soja ainda é o carro-chefe, claro. Mas, olha, não é só isso não. Primeiro é bom a gente lembrar, né? O terceiro trimestre, historicamente, é o pico de intensidade comercial para a boa safra. A dinâmica da safra de soja, ela meio que concentra as entregas nesse período, sabe? Preparando para o plantio que vem logo depois. Então, esse resultado mostra muito a capacidade deles de fato entregar. Tinha uma carteira de pedidos recorde, 861 milhões. Isso dá uns 18% a mais que no ano anterior. Então, essa regularidade, a eficiência na entrega foi chave. Mas como você falou, olhar só para a soja é simplificar um pouco. A estratégia de diversificação deles tá ganhando tração, e isso merece um olhar mais atento. Ah, diversificação? Aqui eu acho que a conversa fica bem interessante. O relatório mostra um crescimento de tipo 148% na receita que vem de outras culturas. E também de serviços, insumos, isso comparando o terceiro tri de 25 com o de 24. É um salto gigantesco. Ele cita o milho com 4 híbridos, sorgo também com 4, trigo com 16 variedades, até feijão 9 variedades. E falam de 42 variedades de forrageiras com foco em agricultura regenerativa, que é bem atual. E, claro, os insumos. A empresa fala mesmo em ser um one-stop shop para o produtor. Parece uma aposta forte para, sei lá, depender menos só da soja, né? Qual o peso estratégico disso de verdade? Exatamente. Essa ideia do one-stop shop é bem central na estratégia deles. E o que é fascinante, assim, é como essa diversificação se encaixa na operação toda. Tem vários benefícios estratégicos bem claros, né? Primeiro, permite usar de forma muito mais eficiente a estrutura que eles já têm. Operacional, logística, comercial, tudo que foi montado para a soja. Dilui custo fixo, né? Segundo, e talvez o mais óbvio, reduz aquela dependência forte da sazonalidade da soja, que concentra a maior parte da grana em poucos trimestres. Isso dá mais previsibilidade de receita de resultado ao longo do ano todo. E terceiro, fortalece a boa safra como uma plataforma completa mesmo. Aumenta a fidelidade do cliente, o valor que ele percebe. O produtor encontra mais coisa no mesmo lugar, sabe? E os números mostram que não é só papo. Essas novas culturas e serviços, tirando os grãos que eles também fazem trading, né, já geraram 203 milhões de reais de receita nos primeiros 9 meses de 2025. Como você disse, um baita aumento de 148% sobre 2024. E desse valor, só insumo agrícola foi 102 milhões de reais. Olhando só para o terceiro trimestre agora, essas linhas mais novas já foram 10% da receita bruta total da companhia. Para a gente ter uma ideia, no mesmo tri do ano passado isso era só 5%. Quer dizer, dobrou de tamanho a importância em um ano. É uma mudança estrutural acontecendo ali. Dobrar a participação assim em um ano é muito relevante mesmo. Mostra que tem foco e execução nessa frente. Agora, mudando um pouco a chavinha, falando da operação em si. O relatório menciona um ponto delicado: os desafios do clima. Falaram de uma estiagem antes da colheita das sementes, mas, mesmo assim, a Boa Safra conseguiu, pelo 4º ano seguido, uma média de 94% de germinação na soja. Puxa, manter 94% com seca não deve ser fácil.
Como eles conseguem isso na prática? O texto fala em ampliar a área contratada para a produção, chegando a quase 302 mil hectares para a safra 25-26, e da estratégia de espalhar essa produção geograficamente. Fora as 98 cultivares de soja, né? Incluindo 18 novas agora. Não é mágica não, viu? É mais uma combinação bem feita de planejamento, tecnologia e, claro, gestão de risco. Essa consistência na qualidade, esses 94% de germinação, isso é crucial. É a moeda de troca deles no mercado. É o que constrói a confiança do produtor na marca. E a estratégia de dispersão geográfica é a espinha dorsal dessa resiliência ao clima. Quando você tem áreas de produção em várias regiões do Brasil, com climas diferentes, você mitiga o risco, entende? Se uma região sofre com seca, como foi o caso, outras podem compensar. Garante o volume e a qualidade média no final. É como um seguro natural contra o clima. E a quantidade enorme de cultivares ajuda nisso também. Ter 98 opções, 18 novas, não é só um número para impressionar. Significa que eles podem oferecer para o agricultor a semente que melhor se adapta ali na fazenda dele, pensando no solo, nas pragas da região, na janela de plantio, na chuva esperada. Essa capacidade de adaptar, junto com a qualidade garantida, é um diferencial competitivo muito grande. Então, é uma gestão que envolve escala, né? Áreas grandes, tecnologia no desenvolvimento e tratamento da semente e uma gestão inteligente de risco geográfico e de portfólio. Faz total sentido. A dispersão como seguro e a variedade como ferramenta de adaptação. Boa. Olhando agora os outros números financeiros do trimestre, a gente viu a receita explodir e o lucro bruto foi junto, cresceu 51%, 148 milhões. O EBITDA ajustado também veio forte, alta de 54% para 114 milhões. As margens, bruta 13% e EBITDA ajustada 10%, ficaram mais ou menos estáveis em relação ao ano passado, o que é bom, sugere eficiência na operação principal. Só que o lucro líquido ajustado ficou praticamente parado, 35 milhões. E aí a margem líquida ajustada caiu. Foi de 5% no 3T24 para 3% agora. Operacionalmente forte, mas a última linha não acompanhou igual. Para onde foi esse dinheiro? O que pressionou? Essa é a pergunta de ouro, né? Quando a gente olha a rentabilidade lá no final. A estabilidade da margem bruta e do EBITDA ajustado é um bom sinal, sim. Indica que o core business ali, sementes, continua gerando valor bem. A pressão no lucro líquido ajustado veio basicamente de duas frentes. A primeira é o aumento das despesas operacionais. As despesas com vendas subiram bastante, e o relatório aponta o culpado: custo maior com frete CIF. CIF, para quem não é da área, é quando o vendedor, a boa safra no caso, paga o transporte e o seguro até o destino. Esse custo subiu 7 milhões em relação ao 3T24. Deve ser reflexo do volume maior vendido e talvez custo de frete mais caro mesmo. Além disso, as despesas gerais e administrativas também cresceram, 11 milhões a mais que no ano anterior, puxado principalmente por gasto com pessoal. Talvez contratação para suportar o crescimento, a diversificação. A segunda frente de pressão foi o resultado financeiro líquido. Esse ficou bem pior no trimestre. Foi negativo em 11,4 milhões. No ano passado, no mesmo TRI, tinha sido 3,1 milhões negativos. O que explica, basicamente, juros maiores sobre os CRAs que a empresa emitiu. CRA é Certificado de Recebíveis do Agro, né? Um jeito comum de pegar dívida no setor. Mais dívida ou taxa maior, a despesa financeira sobe. E também teve mais impacto de ajuste a valor presente, o tal do AVP. Basicamente, é um ajuste contábil pelo valor do dinheiro no tempo, nas contas a receber e a pagar. Com mais volume de negócio e prazos, isso pesou mais também. E tem um ponto de contexto aqui que é super importante, principalmente olhando os últimos 12 meses, o LTM. O relatório mostra quedas grandes no lucro líquido LTM. Contábil caindo 35%, o ajustado 43%. Isso assusta um pouco, né? Mas é fundamental ver a base de comparação.
A Boa Safra teve um final de 2023 muito forte. Já o final de 2024 foi mais fraco em termos de lucro. 24 mais fraco entra no lugar daquele final de 23 super forte. E aí dessa queda na comparação anual LTM. Isso não tira a pressão de margem do trimestre, claro, mas ajuda a entender a dinâmica do ano. Ótima explicação, ficou bem claro, tanto as pressões no lucro quanto a importância de olhar a base de comparação LTM. E falando em CRAS, em dívida, a estratégia financeira parece um ponto forte, né? O relatório destacou 2 captações de CRAS em 2025 e um dado que chamou atenção: 95% da dívida bruta da empresa agora é de longo prazo. Ok, dívida de longo prazo soa bem, mas o que isso quer dizer na prática? Para a gestão, para os planos da Boa Safra, qual a vantagem real? Se a gente conecta isso com um quadro geral, com a estratégia da empresa, essa estrutura de dívida é fundamental. Ter 95% da dívida bruta consolidada, que fechou o TRI em 1,3 bilhão como longo prazo, significa mais tranquilidade, mais solidez financeira na prática. A maior parte dessa dívida, mais de 1,1 bilhão, vence só depois de 3 anos. Isso dá uma previsibilidade gigante para o caixa da empresa. A gestão não precisa ficar naquela correria para gerar caixa agora para cobrir dívida vencendo logo ali na frente, sabe? A dívida líquida consolidada ficou em 75 milhões. Se a gente ajusta tirando o efeito do SNAG11, que é um fiagro deles mesmos, a dívida líquida ajustada vai para 301 milhões. Ainda é um nível considerado ok frente ao que eles geram de caixa operacional, o EBITDA. Essa estrutura de dívida alongada faz todo sentido para o agro. O ciclo de caixa é mais longo por natureza, né? Desde investir na produção da semente até receber do agricultor. Então, alinhar a dívida com o ciclo operacional libera a empresa para focar no que importa. Tocar a operação, investir na qualidade, expandir a área e, claro, financiar o crescimento e a diversificação para ser o tal one-stop shop. Sem essa dívida bem estruturada, seria bem mais difícil bancar esses planos de expansão. Entendido. É uma gestão de passivos que dá suporte, que serve de base para a estratégia de crescimento. Para a gente fechar o cenário, vamos dar uma olhada rápida na safra atual, que está no campo agora, sendo plantada. Os dados da Conab, lá do final de outubro, mostravam o plantio da soja 25-26 em 47,1% da área no Brasil. Isso é um pouquinho atrás dos 53,3% do ano anterior na mesma época. O motivo principal, parece, foi falta de chuva regular em algumas regiões importantes ali no começo da janela de plantio. Com esse plantio mais lento, o que isso significa para as vendas, para as entregas da Boa Safra, agora no 4º trimestre de 2025? Esse ritmo um pouco mais lento no plantio impacta diretamente o final do ano, sim. Significa que o 4º trimestre de 2025 continua sendo e talvez até fique mais estratégico para a Boa Safra. A empresa ainda tem uma parte importante daquela carteira recorde para entregar, para transformar em faturamento, né? Entregar as sementes para o pessoal plantar. A expectativa é que os embarques sigam intensos agora no Q4, justamente para acompanhar a evolução desse plantio, mesmo que ele esteja mais espaçado ou atrasado em algumas áreas. O foco deles, como eles mesmos dizem no relatório, é total em garantir essas entregas finais do ciclo comercial da safra 24-25, as sementes que estão sendo usadas agora. Um plantio mais tarde pode, deslocar um pouquinho o faturamento entre o fim de um TRI e o começo do outro, mas a demanda pela semente para essa safra já está contratada, na maior parte. Olhando um pouco além, essa questão do clima que está sempre aí no agro, leva a gente a pensar numa coisa importante. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro da Boa Safra, né? Como é que eles vão conseguir equilibrar essa expansão, que é ambiciosa e necessária para virar o one-stop shop, diversificar produto, serviço? Isso exige investimento, pode trazer margens diferentes e, ao mesmo tempo, eles precisam manter a força, a rentabilidade e a qualidade top lá no negócio principal de semente de soja, ainda mais considerando as pressões de custo de margem líquida que a gente já viu agora, e a volatilidade do clima, que não para de afetar o campo. É um desafio, complexo, de estratégia e de execução. Vai ser bem interessante acompanhar isso nos próximos anos. Excelente ponto para a gente ficar de olho mesmo. Então, fazendo um resumão dos destaques dessa análise do 3º TRI da Boa Safra. Tivemos um faturamento recorde, sim, puxado pela soja, claro,
mas com um avanço bem nítido e rápido na estratégia de diversificação para o One Stop Shop, que já é 10% da receita bruta. Vimos a empresa manter a qualidade altíssima da semente, mesmo com o desafio climático, uma resiliência que vem da dispersão geográfica e da variedade de cultivares. A estrutura financeira também parece mais sólida, com a dívida mais alongada estrategicamente. Por outro lado, acendeu uma luz amarela ali nas margens líquidas que sentiram a pressão de custos e despesa financeira. E, por fim, o cenário do plantio atual, que começou mais devagar e mantém o Q4 como um período-chave para as entregas. E, com base nisso tudo, ficam umas perguntas no ar, né, para quem acompanha a empresa, o setor. Como é que a Boa Safra vai lidar com essa pressão na margem líquida nos próximos resultados? Será que vem recuperação ou mais controle de custo? Qual vai ser o impacto real, financeiro, dessa diversificação acelerada nos números do ano que vem? O crescimento das novas linhas vai ser suficiente para compensar algum desafio ou uma estabilização na soja? E, claro, como é que o ritmo final do plantio da safra 25-26 e o clima daqui para frente podem mexer com os resultados do último trimestre de 2025 e, principalmente, o começo de 2026, para a Boa Safra e para o agro todo? São questões que, com certeza, a gente vai voltar a discutir por aqui. Para não perder as próximas análises aqui no Diário SA, não esquece de clicar em seguir aí na sua plataforma de áudio preferida, tá bom? Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!